Olá, graça e paz. Diáconos, o que a Bíblia nos diz sobre este assunto? Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. O diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sobre a supervisão deste, dedicar-se especialmente. Daqui a pouco a gente fala sobre este assunto. Então, o diácono é um oficial eleito pela igreja, a igreja quem escolhe os diáconos da igreja, para este ser governado pelo conselho. O conselho ensina, o conselho explica as funções, mostra para os diáconos o que os diáconos devem fazer em prol da igreja para manter o culto, a ordem e para ser bênção na vida dos irmãos. Quais são as qualificações para um diácono? Vamos estar lendo 1 Timóteo capítulo 3, versículo do 8 ao 13, que nos diz o seguinte: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdia ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então, a orientação bíblica para os diaconatos está aqui. As qualificações para o diácono escolhido pela igreja. Primeiro, ele precisa ter uma boa reputação, não ter má fama, não ser alvo de comentário malicioso, ou seja, não ter uma má reputação na sociedade, na igreja, alguém que não está nem aí com nada. Mas o diácono precisa ter uma boa reputação, cheio do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos nós vamos ver a escolha do diácono, que os diáconos precisam ser pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que tenham mais de Deus, que tenham sabedoria, entendimento e busque a Deus. Ou seja, uma pessoa cheia de Espírito Santo é ter uma vida que reflita o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. É alguém que está cheio, tomado, no qual o Espírito Santo o domina. Terceiro, cheio de sabedoria. Não é apenas cultura, mas sabedoria prática, ter discernimento, saber o certo e errado, ter compreensão das coisas. Ou seja, um diácono ele precisa ser sábio para tomar decisões e para agir nos casos necessários. Ele precisa ter jeito para lidar com as pessoas e os problemas. Então, quando a pessoa é sábia, ela sabe lidar com pessoas e com problemas de um jeito no qual agrada a Deus. O quarto, respeitável. O diácono precisa ter uma vida moral irrepreensível. Ele precisa ser respeitável na igreja onde ele vive. Por quê? Porque suas atitudes, sua vida corresponde com aquilo que ele faz, com o que ele pratica no dia a dia. Assim as pessoas têm respeito por ele numa vida moral irrepreensível. Quinto, de uma só palavra, alguém confiável, alguém que fala e cumpre realmente aquilo que falou, alguém que a igreja confia, alguém que as pessoas podem contar com esse diácono, que ele vai dar conta do serviço, ele está ali pronto para atender, pronto para fazer aquilo no qual está ao seu alcance, segundo a palavra de Deus. Não inclinado a muito vinho, Provérbios capítulo 31, versículo 4 e 5. Cuidado com a bebida, cuidado com aquilo que traz dissolução, cuidado com aquilo que tira a consciência. Por exemplo, a pessoa ali que é dado a muito vinho, a pessoa ela não tem um controle, e assim isso pode atrapalhar na sua vida, tanto como diácono para a igreja, quanto para a sua família ou para a sociedade, porque as pessoas que são dadas a vinho,
a bebidas. Essas pessoas não têm o controle e assim acabam fazendo coisas que trazem má reputação e assim não se enquadra, né, nas qualificações para diácono. Então, existe sim aquelas pessoas que gostam de tomar um cálice, até médico receita para aqueles que estão doentes, tomar um cálice. Eu já venho falando, tanto no estudo que nós demos sobre o presbítero, é melhor largar de lado, porque isso não vai acrescentar em nada, a não ser que seja por conta de doença, prescrição médica. Fora isso, abandone essa prática de bebida nos tempos atuais, pois tem destruído muitas pessoas. E se o irmão está sofrendo ali por bebida e vai até a igreja e precisa ali de uma palavra, precisa ali de fortalecimento e vê um diácono bebendo, aquele irmão vai se sentir encorajado também a fazer a mesma coisa e tentar ser igual a ele. Talvez o diácono se controle e mantenha ali a postura, mas o irmãozinho que chegou agora, ele não tem um autocontrole. E por amor a esse irmãozinho, abre mão da bebida, do vinho e daquilo que tira a paz e a alegria verdadeira do Senhor. Sétimo, não cobiçosos, discórdia, ganância, não ser avarento, ou seja, a pessoa que é avarenta, a pessoa que deseja tudo, que quer tudo e quer conquistar as coisas de várias formas, ilícita muitas das vezes, sem tomar cuidado com isso, ou seja, não precisa ser cobiçoso, desejar tudo. Discórdia, ganância, a pessoa gananciosa, a pessoa que não tem limite. Então o diácono não pode ser assim. O diácono tem que ser uma pessoa que realmente vive o evangelho, realmente tenha discernimento do certo e errado, e tome cuidado com essas coisas mundanas para não tirar o foco da obra, para que não se perca. Oitavo, conservar o ministério da fé, testemunho de Cristo com a consciência limpa, testemunhar Cristo, testemunhar realmente a sua fé. Aquela pessoa é uma pessoa que é de fé, uma pessoa de confiança cristã, mas faz aquilo que promete, que cumpre aquilo que está ao seu alcance, que realmente vive a verdade da palavra. Nono, ser marido de uma só mulher, não ser bígamo. A gente viu lá no estudo do presbiterato sobre o presbítero que bígamo é um homem que tem ali duas mulheres, ou seja, o diácono ele não pode ter duas mulheres, ele não pode viver com duas mulheres, mas ele precisa ser marido de uma só mulher e assim cumprir a palavra de Deus. E décimo, governar bem os seus filhos e a sua própria casa. O que significa isso? Ser um líder, provedor e sacerdote do seu lar. Fazer tudo o que estiver ao seu alcance para manter o seu lar, para que o seu lar não venha faltar tanto as coisas materiais como também as espirituais. Então está aqui as qualificações para o diácono. O diácono precisa se enquadrar nesses requisitos. Não quer dizer que todos tenham isso aqui com excelência, mas que todos os diáconos precisam procurar essas qualificações para si, para atender à vontade de Deus. E é bíblico, está na Bíblia. Estude bem a Bíblia, busque bem a Bíblia, para que você possa exercer um bom diaconato. E agora, quais são as funções dos diáconos? Nós lemos na introdução, o diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob a supervisão deste, dedicar-se especialmente. O conselho está ali supervisionando os diáconos, está ali acompanhando os diáconos, dando dicas, orientando acerca dos seus afazeres, das suas funções. O conselho precisa estar atento ao que está acontecendo na igreja, orientar os membros e principalmente os diáconos acerca das suas tarefas, das suas funções, das suas qualificações, para que a igreja realmente tenha um bom andamento. Então o diácono precisa dedicar-se especialmente à arrecadação de ofertas para fins piedosos, ser fiel com as ofertas e ter transparência, passar tudo aquilo que foi passado para os diáconos. Então o diácono precisa de fidelidade, investir aquelas ofertas que foi dadas realmente para quem necessita, para quem precisa, e ter transparência, ou seja, colocar à mesa o que foi feito, como foi feito, e assim possam ter transparência dos seus afazeres. Cuidado dos pobres e inválidos. Os diáconos são ministros de misericórdia em favor dos membros carentes da congregação. Romanos 2, versículo 8. Misericórdia significa ajudar alguém aflito ou que busca auxílio. Então os diáconos precisam estar de prontidão para auxiliar os membros que necessitam, que precisam da misericórdia, que precisam de algo. Então o diácono está ali pronto para atender a congregação.
E muitas das vezes os diáconos não sabem o que se passa na vida dos irmãos. Por isso, muitas das vezes os diáconos precisam agir com toda a igreja, com o conselho, e assim solicitar aos irmãos que, se estiver passando por necessidade, se estão doentes, se estão passando necessidade, precisam acionar a igreja aciona os diáconos, e os diáconos fazem o seu papel de assistência, cuidando, tendo misericórdia, e ali indo de encontro ao aflito e àqueles que buscam auxílio. Devem visitar os aflitos e prover recursos para aliviar os necessitados. Ou seja, precisamos das visitas hoje. Por conta do Covid, a gente cessou as visitas, mas estamos de prontidão. Não sei os demais diáconos de outras igrejas como é que estão lidando com isso, mas com certeza deve ter um plano aí para atender os irmãos da igreja. Nós precisamos estar de prontidão mesmo no tempo de Covid, mesmo à distância, a gente está auxiliando os nossos irmãos e ajudar e prover recursos para eles. Se está necessitando, nós vamos correr atrás, nós vamos conseguir, juntamente com a igreja, recursos para atender aos nossos irmãos. Com a tecnologia hoje podemos visitar também pelo Zap, videochamada, por um áudio, a gente está sempre assistindo aos irmãos da igreja. E é para ser assim, não sei se estão fazendo. Devem ajudar com suas orações, animar e consolar o povo à luz da palavra, à luz da Bíblia. Precisa estar orando por toda a igreja, por todos os irmãos. O diácono precisa estar à disposição e assim possam atender às suas funções e animar e consolar aqueles que estão precisando, ou até mesmo aqueles que não necessitam. Precisam estar também sendo acompanhados. Não é só no momento difícil que a gente vai estar acompanhando os irmãos, mas também nos momentos de alegria, se alegrando com os nossos irmãos, pelas suas conquistas, pelas bênçãos derramadas, e assim a gente está dando assistência à luz da palavra de Deus. Não fiquem esperando que as sociedades internas façam o seu trabalho. Então, diáconos aí, não fiquem esperando que os outros vão fazer aquilo que é para você fazer. Então, nós vimos as qualificações. Nós somos qualificados para ser diácono. Então, agora as funções. Nós temos que agir como diácono, como a Bíblia nos pede. A manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. Agora, em questão da igreja, antes do culto, verificar se está tudo em ordem, cadeiras, bancos, elementos para a ceia, batismo, equipamento de som, etc. Então o diácono precisa fazer um check-up geral, enquanto está um ali na porta, olhando ali o movimento, atendendo ali as dependências da igreja. Um está entrando lá dentro, está conferindo as cadeiras, está conferindo a sala, se está tudo em ordem, os elementos da ceia, coloca ali na mesa, vê se está tudo certo, tudo em ordem, para que não deixe tudo para cima da hora e assim acaba atrapalhando o culto. Então os diáconos precisam estar atentos a isso. Durante o culto, conduzir visitantes aos lugares, mães ao berçário, etc. Então os diáconos precisam fazer isso, conduzir os visitantes. Olha, tem um lugarzinho ali, vai com ele ali naquele banco, e assim aquele visitante vai se sentir bem. Não deixar ele chegar na porta e assim deixar ele ficar olhando e não fazer nada. Pelo contrário, precisam ir de encontro ali com aquele visitante, levar no banco. E as mães que estão com bebês ali, orientar elas a levar no berçário, se a igreja tiver ali um berçário, para que coloque seus filhos que dormiam, ou muitas vezes os filhos que estão um pouco inquietos, para que eles venham calmar um pouquinho, assim ela possa retornar para o culto. Guardar objetos, batismo e da ceia, entregar as ofertas ao tesoureiro e fechar o templo, final do culto. Então teve ali a entrega de dízimo, de oferta, teve ceia, teve o batismo. Então o que o diácono deve fazer depois do culto? Ele precisa ir lá e guardar todos aqueles objetos ali que foram usados, manter tudo em ordem, e assim ele possa fechar o templo e assim ele possa cumprir com sua função de manter a igreja em ordem. Zelar pelo patrimônio da igreja, templo e dependência, ou seja, cuidar, manter, ter tudo em ordem, ver se tem alguma coisa errada ali e providenciar para arrumar tanto o templo como a dependência do templo. Pequenos reparos, bancos, goteiras, fechaduras, etc. Os diáconos podem estar fazendo isso aí, aquilo que dá conta, que possam estar fazendo o que não dá conta, que venha providenciar alguém para que venha fazer esses reparos na igreja. Pequenas compras, gás para a cozinha, lâmpadas, etc. Precisou de algumas coisas, o diácono precisa estar ali para comprar, para repor aquilo que está faltando na igreja ou para trocar aquilo ali que foi queimado ou um gás que acabou. E manutenção, pintura do muro, gramado, limpeza do lote, etc.
Assim os diáconos podem estar correndo atrás disso aí para que mantenha o lote da igreja limpo, para que mantenha a igreja bem pintada, bem conservada para receber os membros e assim possam cultuar a Deus tranquilo. Exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Não permitir a ocorrência de distúrbios durante o culto, entrada de animais, etc. Carros impedindo a entrada e saída de algum veículo. Conduzir mães com crianças que precisam de algum atendimento ao berçário, cozinha e muitas das vezes até ao hospital se for preciso, não é verdade? E assim estão aqui as funções do diácono. O diácono não foi escolhido somente para colocar cachorro para fora da igreja ou para ficar ali na porta conversando, como muitas das vezes as pessoas falam. Mas o diácono tem essas qualificações, tem essas funções, precisam ser desenvolvidas no dia a dia de culto da igreja. O conselho, como nós vimos aqui, precisa estar acompanhando, precisa estar orientando os diáconos aos seus afazeres, às suas funções, precisa estar cobrando para que os diáconos façam um bom diaconato e atenda a um pouco dessas exigências e assim possam atender a igreja ou até todas as exigências e assim possam atender aos irmãos da igreja, ao templo e fazer com que se cumpra o seu ofício e para isso foi escolhido. Por isso está aqui as qualificações, as funções, o que é diácono. O diácono foi escolhido pela igreja para fazer tudo isso que nós estudamos aqui. Eu sei que os diáconos não vai dar conta de fazer tudo, mas precisa se especializar pelo menos um pouco disso aqui, para que possam agir conforme a igreja necessita e precisa, para que realmente possa atender os irmãos e ter uma boa ordem na hora do culto. Então o diácono não é só para tocar cachorro para fora, não é só para conter ali pessoas que estão bêbadas, causando ali distúrbio ou querendo atrapalhar o culto, mas diácono, eles trabalham, eles precisam manter a ordem no culto, precisam visitar, orar, orientar os irmãos, levar a palavra e suprir as necessidades dos irmãos conforme as suas necessidades. Está aí o estudo sobre o diácono. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo assunto, se Deus permitir. Graça e paz.